vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz. Resgatei. Boa noite, sejam bem-vindos, à nossa semana de oração. É maravilhoso estar aqui, ouvir a palavra de Deus. Vamos ao sorteio, Nós temos aí os números, atentos aos números de vocês. Vai ser... Colocar ali, vamos lá.
Atentos aí. Final 448. Oh, a Sandra. Pode escolher uma lembrancinha. Várias lembrancinhas aqui, fica à vontade. Ai, o maior, olha. Isso é seu. Vamos lá, mais um número, vamos ver quem será o próximo sortudo. Nossa, 447. Ei, vamos lá, Anderson. Vamos lá, escolhe aí. Fica à vontade, pode. Isso. Próximo, vamos lá. 472. Quem é? Ah! Que bom. Dá para escolher ainda, viu? Tem 3, 4 lembrancinhas aqui, dá para escolher. Seja bem-vindo à Semana de Oração. Então, vamos aí, continuamos. Temos ainda presentes, lembranças. 439. Ai, que bom, a nossa Laurinha. Escolhe aí uma lembrancinha. Isso. Próximo. 446. Ah, por favor, né? Escolhe aqui. Escolhe bem. Não tem muita escolha aqui. Vamos lá, próximo, última lembrancinha. 464. Isso aí, uma criança, isso aí. Ai, pena que você não vai poder escolher, é o último. Vamos agora prosseguir com a nossa semana de oração. E vamos chamar o irmão Eli para orar. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um de nós. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar? Querido e amado Deus que estás nos céus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa de oração para prestarmos um culto a ti de adoração. Pai querido, nos colocamos em tuas mãos para a mensagem da tua palavra, que possa abraçar os nossos corações, mas acima de tudo que possamos pôr em prática os ensinos da tua palavra. Abençoe a cada um que veio aqui e abençoe os nossos amigos que vieram sido convidados. Que a tua bênção esteja com eles também. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Oi. Boa noite, irmãos. Que bom estarmos hoje aqui na casa de Deus, né? Meio da semana, quanta correria. Acordando de madrugada, dormindo tarde, né? Todo mundo está nesse ritmo aí? Essa canção, ela fala de sossegar. A gente, muitas vezes, está acelerado, né?
É normal ficar acelerado porque a gente tem muita coisa para fazer, né? Mas a gente precisa exercitar e trabalhar em nossa mente o entregar. Essa canção ela fala justamente do quanto nós precisamos sossegar após o quê? Entregar. Sossegar após entregar nas mãos do Senhor as nossas aflições. Ela conta uma história. E essa história, ela tem o antes e o após você entregar. Oi. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que estou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Canta comigo. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. E é o nosso desejo, do fundo do coração. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Canta comigo. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Amém.
Amém. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez, né? Dizendo, sejam bem-vindos na casa do Senhor. Sol, eu acho que você acalmou muitos corações aqui. Quem acalmou o coração com essa música linda da Sol? Eu confesso, Sol, que eu sou ansiosa. E o Senhor, Ele tem acalmado meu coração, assim, ouvindo louvores. E esse foi um louvor que Ele preparou, viu? Com certeza. Então, estamos aqui, né, continuando essa série, né, de estudos, não é estudos, é palavra mesmo, preparando cada um. O Senhor, ele se preocupa conosco, é claro, né? Ele nos fez e Ele quer nos preparar para a volta dEle. E cada dia que a gente viu um tema e muito propício, né, para o momento, e nós temos que nos preocupar com isso. Aí eu estava pensando, né, nós que somos pais, e aqueles que são filhos, e aqueles que têm um amigo, e todos, a gente quer não ver o outro se dando mal. Então, se a gente sabe de algo que pode fazer mal para o outro, a gente avisa, principalmente se a gente já passou por aquilo, né? E às vezes, eu como mãe, assim, às vezes a gente se torna um pouco chata, né? Porque você fala, você recomenda, mas você recomenda não é porque você quer mal, você recomenda porque você quer evitar muitas coisas, né? Quer evitar o que você passou, você não quer que o teu filho passe. Então, mas eu já ouvi um ditado popular que inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, e sábio é aquele que aprende com os erros do outro. Então, quando a gente vê algo que não deu certo na vida do outro, e na Bíblia nós temos muitos exemplos, o que a gente vai fazer? Evitar aquilo, porque aquilo não foi bom. Está aqui, o Senhor deixou tudo, não tirou nada, não escondeu nada. Por quê? Porque serve para nós como exemplo aquilo que é bom e aquilo que é ruim para não seguirmos, né? Então, nós que somos pais, e se a gente sabe que tem assim, olha, o irmão está caminhando ali, está assim, está indo ali, e nós sabemos que ali abriu um buraco. Poxa vida, eu vou deixar o meu irmão seguir ali, que eu sei que é perigoso. Eu estou falando no sentido literal, mas para o lado espiritual. Se a gente vê pessoas nesse mundo caminhando para lugares assim onde vai levar à destruição, o que nós temos que fazer como cristãos? Como aquele que Deus abriu o olho. Deus usou alguém para abrir o meu olho, porque eu estava andando, achando que eu estivesse fazendo no caminho certo, fazendo o que era certo, agradando a Deus. E o Senhor tem muitas pessoas aqui na terra, em outras igrejas, em outros lugares, que eles estão sinceramente enganados. Vocês sabiam? Que tem pessoas que estão sinceramente enganados. Então, às vezes não é nem má intenção da pessoa, ela está achando que está fazendo melhor. Mas quando aparece assim alguém falando das boas novas, que é o tema de hoje, o tema de hoje é o Evangelho eterno e a última mensagem proclamando a chegada do Rei. Então, nós sabemos que Evangelho significa boas novas. E quando a gente ouve alguém, como foi no meu caso, eu ouvi pela Novo Tempo, as boas novas, e algo assim, que eu falei assim, espera aí, mas eu estou no lugar certo, acreditando que eu estivesse. Mas aí eu comecei a ouvir e acompanhar todos os dias. Eu falei, mas está faltando isso. Não está de acordo com a Bíblia. Então, queridos, olha que maravilha. Deus, Ele se preocupa tanto conosco que Ele prepara canais de TV, Ele prepara pessoas, né? Revistas, tantos escritos, folhetos para nos alcançar. E assim Ele me alcançou. E eu, toda cheia disso, achando que eu já estava no caminho certo, mas Ele via a sinceridade,
Então, queridos, ele me trouxe para essa igreja. E eu estou aqui, vai para 14 anos. E eu digo, daqui para o céu. Mas, enquanto isso, nós não podemos nos achar o quê? Acomodados nos bancos. Eu estou salva, aguardando Jesus voltar. Tranquilo, não. Nós temos que nos preocupar com aqueles que estão perdidos, com aqueles que estão no mundo aí. E a gente tem que ter uma abordagem, a gente tem que ter uma maneira legal de chegar às pessoas. Porque se a gente chegar, de repente, e falar, você está perdido, isso não vai ficar bem. Então, nós temos que primeiro fazer amizade com a pessoa, primeiro conhecê-la, para depois a gente falando devagarinho, aos poucos, falando da mensagem verdadeira, né, da Bíblia. E aqui, queridos, o Senhor, ele sempre avisa. Tem alguns personagens, eu coloquei 2 aqui, que eles foram avisados. Como eu falei, eu começo a falar, minha boca seca, mas não tem problema, eu vou tomar aguinha aqui e vou continuar. Faz parte, né, queridos? Todos nós temos o nosso lado meio diferente. Então, queridos, vocês lembram de Sansão, que está lá nos Heróis da Fé? Ele faz parte, né, dos Heróis da Fé. Ele foi avisado pelo papai, pela mamãe, meu filho, não vai olhar para essas mulheres aqui, porque essas mulheres, o Senhor disse para casar com mulheres do teu povo, escolher mulheres do teu povo. Mas Sansão se apaixonou por várias mulheres. Antes de Dalila, ele se apaixonou por outras. E ele não quis nem saber de ouvir conversa de pai e mãe. Eu quero essa fulana lá, que vocês sabem que ele casou e não se deu bem, porque ela é uma filisteia, e fez o desejo do coração dele. Ele fez o desejo o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Nós temos que ouvir conselhos, principalmente de pais, mães, pessoas que nos querem bem. Porque às vezes tem alguém que vem dar conselho e não está nem aí, mas você tem os avós, os pais, né? As pessoas que te querem bem, alguns professores, pessoas da igreja. Então, a gente precisa dar ouvido. E aqui, Sansão, ele caiu numa cilada terrível, porque ele foi avisado. Ele foi avisado. E nós já sabemos do resultado da desobediência. O que foi? Ficou com os 2 olhos vazados, como escravo virando uma moinha. Um escravo ali sofrendo, porque desobedeceu. Graças a Deus que no finalzinho da vida dele, ele reconheceu Deus Todo-Poderoso, e Deus então fez um milagre ali, que todos morreram. Ele morreu junto, mas todos morreram, porque Deus deu a força a ele de volta. Tem um outro personagem também, queridos, que é o rei Ezequias. O rei Ezequias, eu gosto de ler os reis, que assim você vê uma história e fala assim, esse rei fez o que era bom diante dos olhos de Deus. E tem outros que você lê, você vê que está escrito, esse fez o que era mal diante dos olhos de Deus. Mas é tão gostoso quando a gente vê que aquele que era filho de um rei que não foi bom, que nem, né, o Josias, e foi filho de neto de Manassés e neto de outros, que queimava os filhos ali nos braços daqueles deuses, né, incandescentes ali, queimados ali. E assim mesmo, ele não aprendeu com o pai dele, com o vô, ele quis ser bom. Ele quis ser bom. E Ezequias, ele foi um bom rei. Ele foi um bom rei. Só que chegou uma altura da vida dele que Isaías, o profeta, chegou e falou para ele, Isaías, prepara a tua casa. Isaías não, Ezequias,
Prepara a tua casa, rei. Prepara, porque o Senhor está dizendo que Ele vai te recolher. Então, queridos, aqui dá para a gente tirar uma lição. Eu tenho que preparar a minha casa. Eu tenho que preparar todos os dias, porque nós não sabemos o dia e a hora que Jesus voltará. Se a gente não sabe o dia e a hora que Ele voltará, também não sabemos o dia e a hora que eu vou fechar os olhos e partir dessa terra. Que aí, para mim, já acabou o meu tempo. Porque o tempo de arrependimento, o tempo de se acertar com Deus é enquanto tem vida. Então, eu não sei se o Senhor vem me recolher hoje. Eu tenho que estar preparada. Nós temos que estar preparados todos os dias, porque nós não sabemos que horas vamos fechar os olhos ou não. Então, vocês já conhecem a história. O rei Ezequias virou o rosto para a parede e fez o quê? Fez o quê, igreja? O que ele fez? Chorou muito. Ele chorou muito, muito amargamente. Ele não queria morrer. Ele chorou diante de Deus. Isaías não tinha nem terminado de passar lá os portais do palácio. Deus falou para ele: Isaías, volta lá. Fala para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Olha que bênção! É uma pena que depois desses 15 anos, ainda ele acabou fazendo o que desagradou a Deus. Porque quem conhece a história, quem lê lá sabe que ele deixou o inimigo entrar e ver todo o arsenal que ele tinha, todas as riquezas que ele tinha. Mas afinal, estou contando aqui do lado bom, do lado de Deus, que Deus avisa, que Deus dá oportunidade. Mas talvez a gente não tenha a oportunidade de Ezequias. Talvez venha uma doença, porque no caso, Ezequias ele adoeceu. Vem uma doença e a gente não sabe se aquela doença é para a glória de Deus, se é para a morte, a gente não sabe. Então nós temos que estar sempre ligados a Deus, porque quer seja para a glória de Deus, vamos glorificar o Senhor com a nossa vida. Quer seja para descansar no Senhor, que nós possamos descansar em Cristo, né? E deixando um legado, deixando um testemunho de fé. Bom, como nós estamos falando do Evangelho Eterno, e Evangelho Eterno Evangelho Eterno significa que não, ele vai continuar na eternidade. O que nós conquistarmos aqui com Deus será para a eternidade. A nossa salvação, é claro, que é para a eternidade, né? Então, queridos, aqui como Ezequias, e interessante que tem coisas como o erro ali do personagem que eu falei antes, de Sansão, tem coisas que dá para consertar, tem coisas que não dá para consertar, que já foi, fez, está feito. Mas, queridos, nós temos que buscar cada dia mais o Senhor. E essa mensagem dos 3 anjos, o Senhor deixou para nós. Você pode abrir aí tua Bíblia, está lá em Apocalipse, né? A mensagem dos 3 anjos. Nós vamos ver juntos. Em Apocalipse 14, versos 6 e 7, fala do primeiro anjo. Então, o que significa essa mensagem dos 3 anjos? Como eu acabei de falar para vocês, que Deus, ele avisa, ele não quer que ninguém seja pego desprevenido, despreparado. Então, ele enviou esses 3 anjos, e nós vamos ver aqui, com a preocupação, e esses anjos, a gente vai entender que são mensageiros. Mensageiros são aqueles que vêm dar o recado. E nós podemos nos colocar como mensageiros de Deus, para dar o recado para aquela pessoa lá do trabalho, aquele vizinho, aquele amigo, aquele teu filho. Eu estava saindo de casa, a minha filha hoje ia embora, com a bebezinha aqui
veio pela primeira vez. E ela falou, mãe, eu não vou embora hoje, eu vou embora amanhã. Que parece que em São Paulo está uma chuva forte, né? Eu falei, que bom, minha filha. Então dá para você ir comigo para a igreja, apresentar a Sara para os meus irmãos. Ela falou assim para mim, obrigada, mãe. Mas eu fiz a minha parte, né? Não dói o coração, né? Um obrigado, assim. Mas, queridos, a gente tem que falar em tempo e fora de tempo. Se vão ouvir ou não, o importante é nós falarmos, porque o Senhor mandou. Ele disse, ide, pregai o evangelho. Aí o verbo está o quê? No imperativo, que você ide, você tem que ir. É uma ordem, é uma ordem. Então, queridos, nós temos que falar. Se vão ouvir ou não é outra coisa. Então, a mensagem angelical, é um chamado para a igreja, é um chamado para o povo lá de fora, é um chamado para todos os povos. Mas aí, nesse chamado, está a questão de adoração. De que lado nós estamos? Adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Aí tem gente que fala assim, mas eu não estou adorando nada, nem Deus. Se nós não estivermos adorando a Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, automaticamente já estaremos do outro lado. Então, a adoração tem que ser exclusiva ao nosso Deus, que Ele é o único, né? Que merece toda adoração. Então, vamos acompanhar a leitura, 14, 6 e o 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo, e língua, e povo. Aí no 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque, aí no segundo já, né? Porque é a vinda a hora do seu juízo. Aquele que fez o céu, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, esse primeiro anjo, ele está falando o quê? De temor, de adoração. Não é temor de ter medo. Eu vou obedecer a Deus porque eu tenho medo, vai que Ele me castiga. Não é isso. Deus, Ele não é como nós, que queremos vingança, que queremos castigar. Deus é amor. É a mesma coisa se olhar um filho que faz alguma coisa, a gente fica com olhos de amor e misericórdia. Com dó, né? A palavra que a gente usa muito, com dó. A gente não fica torcendo, fez isso, né? Merece isso. Não, é amor. Então, a voz desse anjo anunciando é temei a Deus e dai-lhe glória, porque a glória somente é dele. E o inimigo, ele vive todos os dias das nossas vidas querendo a glória para ele. Então, queridos, todas as escolhas que nós fazemos, todos os dias, quando você escolhe, eu tinha que ler primeiro a palavra de Deus, em primeiro lugar. Mas espera aí, acho que eu vou ter que fazer isso primeiro. Então, quando a gente já deixa o Senhor para segundo plano, a gente já está abrindo brechas para o maligno. A gente já está abrindo brechas. Então, não vamos deixar o Senhor para depois. Vamos dar glória àquele que é digno. E às vezes você fala assim, mas eu não estou nem muito animado, nem muito assim, com vontade. Eu acho que Deus não vai nem receber essa minha momento de meditação, de adoração, porque eu estou tão assim, frio. Mas, queridos, o Senhor, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o dia que você não está bem, que você não está afim. Mas o que Ele fica mais feliz é de ver que mesmo sem você estar com vontade, ou estiver com vontade, ou a gente se esforçar e nos dobrar. Aquele que não pode se dobrar, não tem problema. A Mazei falava assim, Selma, eu fico tão triste de não poder dobrar meus joelhos. Ela já tinha quem conhece. Tem muita gente que conhece, tem outros que não.
ela faleceu, ela tinha 87 anos. Falei, irmã, é o que a senhora fala para Deus de todo o coração, pode ser em pé, pode ser sentada, Deus te conhece, Deus sabe que você não pode dobrar os joelhos. Então, queridos, mas é o que? Nos render a Deus, estar diante dEle, reconhecendo que Ele é o dono das nossas vidas, que só Ele é Deus. E aí, então, o primeiro anjo está aqui falando sobre temer a Deus e dar-lhe glória. E vocês sabem, na Bíblia, que o rei Herodes, Agripa I, ele foi comido de vermes. Ele foi comido de vermes porque todo mundo exaltando o rei, cheio de pompa, cheio de coisa, porque ele tinha feito muitas coisas no reinado dele, e ele não reconheceu que era Deus quem tinha feito. Não ele é apenas um instrumento. E como ele não reconheceu, ele aceitou a glória para ele. Está lá em Atos 12, 23. O que aconteceu? Morreu comido de vermes. Então, é o perigo de nós darmos glória, a sentir. É a mesma coisa, o nosso ego, gente, nós seres humanos, nós somos, por natureza, vaidosos. Então, se a gente recebe um elogio, alguma coisa, a gente fica... Então, na hora que recebemos o elogio, a Laurinha e o João estão sempre comigo, né? E a Laurinha falou, tem dia que ela fala assim para mim, eu estou tão feliz hoje, recebi um elogio. Às vezes eu falo para ela, Laurinha, é gostoso receber elogio, mas nunca esperemos ou vamos esperar um elogio humano para a gente estar feliz, né? Porque muitas vezes a gente vai andar triste, porque é difícil. E, queridos, o elogio humano, a gente cria expectativa, a gente quer mais e mais, quer se alimentar. Mas hoje ninguém falou nada, hoje eu estou triste. Não. Então, vamos adorar a Deus e dar glória a Deus. E quando alguém disser a mim, olha, foi uma bênção, você está uma bênção, glória a Deus. Um dia meu menino era pequeno, hoje ele tem 38 anos, 39 anos. Mas ele falava assim, mãe, eu sou bom no futebol. Ele falava, mas cheio de... Até hoje ele gosta de futebol. Sou bom no futebol, né, mãe? Eu sou cara, ele falava. Falava, meu filho, quem é bom é Deus. E se você consegue correr bem assim, é porque Deus te deu saúde. Você se alimenta bem. É Deus que te dá todo esse vigor, essa força. Aprenda a dar glória a Deus. Então, ele já vinha falar para mim, mãe, hoje eu marquei gol, glória a Deus. Então, a gente tem que ensinar, que toda glória é dada ao nosso Deus, né? Ele é digno. O segundo anjo, queridos, vamos lá ler juntos? Está no verso 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Olha só, Babilônia, nós sabemos que Babilônia é confusão, é lugar de confusão. E essa Babilônia deu o que? A todas as nações a beber do seu vinho. Gente, como o mundo é atrativo. Nós damos graças a Deus aos jovens que estão na igreja hoje, que estão frequentando uma igreja, adolescentes, jovens, porque o mundo, ele é muito atrativo. Mas, graças a Deus, que pelos ensinos dos pais, ou escolha própria, né, nós temos muitos jovens. E essa Babilônia, queridos, é confusão, mas vai chegar a hora, aquela Babilônia lá o primeiro país rico que dominava o mundo todo, aquela grande potência, ela acabou. Nós sabemos que ela acabou. Mas a Babilônia, que é o sistema religioso,
e também político, que vão se unir, né, os dois. Vão se levantar novamente, vão se levantar. Essa Babilônia, eles estão sabendo, o inimigo sabe que Jesus está pouco para voltar. Ele sabe, né? Ele não sabe o dia e a hora, porque só o Senhor sabe. Então ele está correndo para o quê? Para tragar quem ele puder. A palavra fala que até os eleitos ele quer tentar. Então que nós possamos ficar firmes no Senhor. Não vamos olhar, porque a gente é a geração mimimi. A gente fica muito chateado com qualquer coisa. E você sabe que eu li um livro, eu não lembro o autor agora, chama Iscas de Satanás. Esse livro, Iscas de Satanás, fala que o inimigo põe dentro da igreja, coisinhas, isquinhas assim, para você desanimar. Ah, mas fulano não me chamou para eu orar. Ah, mas não me chamou para cantar. Ai, ninguém me cumprimentou. Então, são pequenas iscas de Satanás. Até lá em Cântico dos Cânticos, né, tem um verso no capítulo 2, que fala que as pequenas raposinhas destroem a vinha. Então, é coisinha mínima. Ah, o irmão me olhou assim, e eu já estou chateado, poxa vida, acho que eu não vou mais na igreja. Queridos, a palavra fala que aqui é um hospital, onde tem alguns que já estão se recuperando, que já têm um tempo andando, já estão mais fortalecidos na fé, e outros estão chegando agora. E às vezes tem outros que estão muito tempo na fé, mas também são sujeitos a falhas, porque nós somos seres humanos. Então, queridos, se alguém te chatear, e alguém me chatear, o que nós temos que fazer? Eu tenho que pensar assim, aquele meu irmão, ele também é amado de Deus. Como eu sou amado de Deus, ele também é amado de Deus. Então, Senhor, abençoe aquele irmão, tira de mim tudo aquilo que eu sinto, assim, talvez que me separe de uma boa amizade, e tira dele também, porque às vezes uma impressão ruim, uma coisa assim, a gente já... Não, nós temos que orar pelos nossos irmãos, porque aqui é a casa do Pai, e ninguém aqui é melhor que ninguém. Nós somos todos, estamos no mesmo nível, precisamos. Nós estamos numa faculdade aqui que não tem fim. Até estarmos aqui nessa terra, vamos aprender sim, todos os dias. Ninguém sabe muito que não precisa aprender mais. Todos precisamos aprender. Queridos, então essa Babilônia. E quando eu ouvi o Luiz Gonçalves dizendo, quando tinha Novo Tempo no canal aberto, sai da Babilônia, povo meu. Eu falei assim, espera aí, mas eu não estou na Babilônia. Mas ele falava, foi tão enfático, falando todo dia aquilo. Aí ele falou assim, sabe onde é a Babilônia? A Babilônia não é somente a grande meretriz, mas também as filhas da meretriz. Eu falei, opa, quem que são as filhas da meretriz? As filhas da meretriz é aquelas que seguem a meretriz. Aí, presta atenção, aquela igreja, aquele local, não vou falar de denominação, está guardando os mandamentos de Deus ou está seguindo a grande meretriz? Aí, quando ele falou assim, olha, os mandamentos de Deus fala que o dia santo de guarda é o sábado, mas a meretriz, ela ensina, ela distorceu, ela mudou os tempos e a lei, ela diz que é o primeiro dia da semana. E aí, onde você está? Você está no lugar que guarda o dia que Deus deixou ou onde a meretriz dita as normas? Falei, agora eu entendi. Tô caindo fora. Ai, que bom, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração
Que bom, que bom. Ele quer falar. Se você é sincero, se você é desejoso de conhecer a verdade, de andar na verdade, Deus não vai deixar você tateando, enganado, confundido. Deus vai te levar a toda a verdade. E aí minha filha chegou para mim e falou assim para mim: estou vendo que você vai virar adventista. Eu falei: se Deus está me chamando, eu vou. Graças a Deus. Tive um pouquinho às vezes tenho, né? Umas certas lutas em casa por conta disso, mas eu estou feliz servindo o meu Deus da maneira que Ele pediu. Porque o evangelho verdadeiro é esse, mas o evangelho falso também está sendo pregado. Aí, quando eu li que o evangelho verdadeiro tem que alcançar todo o mundo, aí Jesus voltará, eu disse, mas eu acho que já alcançou através de canais de comunicação, tudo isso. Porque não é o verdadeiro. O verdadeiro é esse que é da Bíblia. Esse ainda não alcançou todo mundo. Se a gente pensar assim, está falando, em todo canal de TV está falando. É o falso, queridos. O verdadeiro é esse. Aqueles que falam com ousadia, sem medo de ir preso, como Paulo, como Pedro, mas fala com ousadia a verdade de Deus. Então, esse é o evangelho verdadeiro. Agora, vamos então à mensagem do terceiro anjo. Vamos lá? 9, então. Seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Olha, queridos, o terceiro anjo, percebe aqui que se eu e você, aquele que já foi convencido, não, convertido na voz do primeiro e do segundo anjo, não vai cair nessa adoração à besta. Se nós já aceitamos, se nós nos convertemos de verdade, a primeira mensagem e a segunda mensagem, a terceira, certamente nós vamos estar firmes. Então, queridos, não vamos querer dar um salto lá. É de pouquinho que vamos chegando e vamos obedecendo. O terceiro anjo, então, ele disse, com uma grande voz: se alguém adorar a besta. Aí tem gente que eu já ouvi falando assim: olha, vai ser colocado um chip, Um chip vai ser o sinal de que você está do lado da besta. E aquele, não vamos. Uma amiga minha que ela é muito assim. Ela já estudou a Bíblia com a gente, mas ela tem muito isso, sabe, de ouvir assim muitas coisas e ficar confusa. É isso que o inimigo quer fazer mesmo. Então ela fala assim: nossa, Selma, eu não vou deixar. Quando vierem colocar o chip, eu não vou deixar. Eu falei assim: olha, presta atenção. Falei: você precisa receber pagamento, você recebe seu benefício. Se você começar a negar muitas coisas, porque eu não quero tirar reconhecimento facial, é porque eu não sei o quê, porque eu acho que já é o sinal da besta que está vindo aí. Eu falei: para com isso. Você está a fim de ficar sem receber o teu salário? Eu falei: presta atenção na palavra de Deus. A marca na testa aqui é a nossa consciência, é a nossa mente escolhendo a quem adorar. É a nossa mente. Então, essa marca na testa é conscientização de que nós estamos do lado de Deus e não vamos, de jeito nenhum, negociar a nossa fé. Então, marca o quê? Na fronte, na testa. É o quê?
A certeza, porque você lê a palavra de Deus todos os dias, você faz a lição da escola sabatina, você ora, você busca Deus. O Espírito Santo, como diz lá em Jeremias 31, que ele vai o quê? Circuncidando o nosso coração. Então, nós vamos sendo circuncidados por Deus de uma forma que não seremos enganados, se, tem a condicional, ficarmos firmes na palavra. Mas tem também a marca na mão, que fala, a marca na mão e na testa. Na mão, a gente sabe que são atitudes. Tudo que nós fazemos, queridos, pensa comigo. Se você está aqui hoje, se você veio adorar a Deus, teve aqueles que cantaram, mas tudo, você teve na mente a marca de querer vir agradar a Deus, escolher agradar a Deus. E você tem na tua mão a atitude. Você pegou teu carro, você veio, você se trocou, você veio aqui, cantou. Então, as mãos é a nossa atitude, é a nossa prática de vida, é o nosso estilo de vida, é o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu. Então, não é nada de marca aí que o mundo fala, que é chip aqui, que é chip aqui, que... Não, queridos, é o nosso coração circuncidado pelo Espírito Santo e as nossas mãos prontas para trabalhar para o reino de Deus, para ganhar almas, para ensinar, para falar. Então vai ser usado o quê? O nosso corpo todo, é claro, mas o Senhor colocou aqui na testa e nas mãos, que são onde a gente é usado para fazer. E do outro lado é a mesma coisa. Se for usado pela besta, também vai ser o quê? Convencido na mente pelo engano e vai ser atitudes de engano, fazermos coisas que agradam o maligno. Então, vamos prestar atenção, queridos, porque Deus está falando conosco nesta noite e tem falado todas as noites, e tem falado todos os dias, todas as horas. E aqui, o Rei da Glória, a mensagem que fala que o Rei da Glória está vindo, depois dessa mensagem, angelical dos 3 anjos, que somos nós, esses mensageiros somos nós, mas fala, mas eu nem sei falar direito, mas se Deus quer te usar, Ele vai te capacitar. Nem por isso você vai cruzar os braços e não vai aprender, porque quanto mais a gente aprende, mais habilitado, mais assim, capacitado estamos para ensinar outros, E vamos lá, então, o Rei da Glória, a chegada do Rei da Glória, você pode abrir lá em Mateus 24, do 14 ao 27. O Evangelho eterno e a última mensagem, proclamando a chegada do Rei. Então, Mateus, essa passagem é bem conhecida. Vamos ler juntos, então? 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Nós estudamos na escola sabatina semana passada, Paulo falando que o Evangelho tinha sido pregado em todo o mundo. Era no mundo da época dele, era o contexto dele, só tinha a Palestina, só tinha aquele pedaço da Ásia Menor, não tinha todo o outro continente, não tinha todo os outros países como nós temos nos dias atuais. Então, para ele era todo mundo, e talvez era uma força de expressão também. Aí no 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Então, queridos, nós sabemos que essa abominação aqui é a profanação do santuário. Foi profanado. Mudaram o dia e a lei, mudaram. Foi profanado. Mas vão profanar ainda, porque esse poder, eu já disse,
Vão se unir, político e religioso, e vão se levantar com grande força e poder. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, fujam. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então, eu já ouvi alguns teólogos falando, adventista, né? A gente pesquisa na nossa doutrina, e fala que o sábado, por quê? Porque geralmente o povo de Deus está reunidos, estão todos juntos, né? E se for nesse dia, certamente, mas o Senhor sabe o que Ele faz. Então não vamos nos preocupar com isso, porque Ele sabe. Mas Ele disse para nós orarmos, então vamos orar. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, abreviados aqui fala que o Senhor não vai deixar o povo dele sofrer grandes tormentas da grande tribulação. Então, o Senhor vai abreviar os dias, lá quando estiver acontecendo isso. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui, está ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Foi o que eu já disse, né? Nós que somos adventistas, queridos, não somos melhores que ninguém. Mas como nós já estudamos um pouco, nós sabemos que o Senhor virá nas nuvens. Nas nuvens. Ele não vai pisar nessa segunda vinda. Ele não vai pisar na terra. Ele pisará conosco, com a igreja, depois do milênio. Isso já é parte para a sequência, né? Para amanhã e depois. Então, mas nessa segunda vinda, ele virá nas nuvens, e miríades, milhares e milhares de anjos vão vir com ele, como o irmão ontem ou antes de ontem, falou que muitos anjos virão. Para quê? Para descer aqui e nos buscar, para chamar aquele que está lá na sepultura. Porque, como nós sabemos, ninguém vai preceder ninguém. Nós subiremos juntos. Então, vão ser acordados aqueles que estão na sepultura para o quê? Subirmos juntos. Vai ser um grande momento de júbilo, porque ali nós vamos ver os nossos queridos que partiram. Vai ser grande alegria. Mas nem nós iremos à frente, iremos precedê-los, e nem eles irão nos preceder. Como o Ilan falou ontem, que a gente sabe que está na Bíblia, é somente Moisés, Enoque e Elias, e alguns que subiram na ressurreição de Cristo, mas não citam os nomes. Então nós sabemos desses, e ali nós subiremos juntamente. Por isso que quando fala assim, fulano está lá no céu, é tão bonzinho que Deus recolheu antes. Você vai num velório, você vê, está lá, né, aquela estrelinha, e assim nós sabemos que não, que nós vamos subir todos juntos para o céu, senão Deus seria injusto. A pessoa está desfrutando lá e o outro está aqui sofrendo todas essas mazelas deste mundo. Deus é justo, então Ele nos levará todos juntos. Ele não faz acepção de pessoas. Esses três tiveram um privilégio pelos méritos deles, porque eles andavam com Deus. Bom, já quase que para encerrar, né? Nós vamos aqui porque acho que eu não cheguei a ler o 26, né? Os falsos cristos, falsos profetas, e no 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque se fulano está lá na sepultura, tem 300 anos, ele vai abrir os olhos
E para ele não tem memória do tempo que ele ficou lá. Dos 300, dos 100 anos, sei lá quanto tempo. Meu genro, ele ficou, o Romildo sabe, ficou internado lá no hospital. Ele ficou, na Covid, ele ficou entubado, em coma, 1 mês. Ele falou que a hora que ele acordou, tudo bem. Ele só lembrou da hora que a moça falou assim, tchau, você vai dormir um pouquinho, a enfermeira. E ele foi acordar 1 mês depois. Olha só. Então, foi ali em coma. Agora, imagina a morte, o sono da morte, que é a anestesia de Deus, né? Deus é perfeito. Então, não vamos ter memória do tempo que ficamos lá, né, na sepultura. O que eu quero dizer para vocês é que nós não temos que temer. Lá em Lucas 21, 28, o que fala? Abrem a Bíblia aí, que é uma palavra para nós, para aquele que tem um pouco de medo desse tempo. E um que tem a voz bem alta, lê para mim, bem alto, o que está dizendo Lucas 21, 28. Eu acho que o Marcelo ele tem uma voz potente. Você achou, Marcelo? Não está ligadinho, não. Quem achou? Pode ler, irmão, bem alto. Ah, a Nicole. Amém, Nicole, obrigada. Bem, quando essas coisas começarem a acontecer, levante a tua cabeça, se alegrem, porque está chegando o momento da vossa redenção. Isso tem que ser alegria para nós. Não vamos ficar tristes. Tem uma parábola, uma ilustração que eu gostava de ouvir a tua sogra, Karen, contando, a irmã Maria do Carmo. E essa parábola, essa ilustração, ela fala da garça e do cisne. Fala que o cisne e a garça estavam ali comendo minhoquinhas no brejo. E o cisne foi dar uma volta no céu e viu um céu maravilhoso, tudo lindo. Aí o cisne voltou e falou assim para a garça, Garça, o céu é maravilhoso, o céu é lindo, vamos para lá comigo? Aí a garça disse que deu uma olhadinha e falou assim, lá no céu tem minhoquinha? Aí o cisne falou, eu não vi minhoquinha não. Ah, então deixa. Então, tem gente presos nessas migalhinhas, nessas minhoquinhas aqui dessa terra, que tudo passa, tudo acaba, e não querem olhar para o alto, para a volta de Jesus. Que nesse dia, o meu apelo é, o meu não, do Espírito Santo, queira estar do lado do Senhor, queira estar nas mansões celestiais com o Senhor. Se o teu irmão, se a tua mãe não quer, você não pode fazer nada, porque nós não podemos salvar ninguém. Cada um, é Deus que nos salva. Nós podemos o quê? Pregar a palavra, ensinar, convidar, mas nós não podemos salvá-los. Meu marido não pode me salvar, nem eu a ele. Mas o que eu posso falar é orar com ele, eu faço culto toda semana, ele não aceita todo dia, então vamos fazer toda semana, uma vez por semana. Então, queridos, nós temos que levantar as nossas cabeças e exultar. Exultar quer dizer alegrar, porque está próxima a vinda do Senhor, está próxima a nossa redenção. Amém? Vamos levantar para a gente fazer uma oração. Eu não sei se tem mensagem musical no final. Tem? Então vamos... Não, fiquem quietinhos, sentadinhos. Vamos ouvir a mensagem musical e depois a gente levanta para orar.
vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Viveremos o Evangelho e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. Vamos levantar. Eu creio que você já passou pela tua mente vários pensamentos, né, que o Espírito Santo trouxe. E agora faça um compromisso com Deus de você ler a palavra de Deus todos os dias, ler a lição da escola sabatina, porque é a maneira de estarmos o quê? Preparados para a volta de Jesus. Querido e bondoso Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto que o Senhor nos alerta sem parar. O Senhor está nos avisando todos os dias, todas as horas, pelo teu grande amor que o Senhor tem por nós. Que os nossos corações, Pai, que um dia foi endurecido, esteja agora quebrantado para ouvir e aceitar a tua palavra. Que possamos também
ter misericórdia daqueles que estão caminhando à beira do precipício e não estão sabendo que irão ser destruídos. Que possamos alertá-los, Senhor. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Agora eu te peço, leva-nos em paz, guardados pelos teus anjos, que possamos estar de volta aqui amanhã às 19h30, para continuar esse programa de evangelismo. No santo nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém.